pessoal, boa tarde. Hoje, mais um quadro Mulheres que Inspiram com Denise Forbeck. E claro, como vocês sabem, toda nossa entrevistada, ela tem que ter alguma conexão com a Denise. E essa mulher, ela é incrível. Ela que é dona de um sorriso enorme, de um coração extraordinário, que quando nós chegamos na empresa dela, se dá vontade de ir embora com ela. E por coincidência, é minha vizinha. Com vocês, Neuza Previati. É um prazer estar aqui conversando com você, que é isso que você vê, né, nas pessoas, com certeza está dentro de você também, né? Só enxergamos aquilo que temos dentro de nós mesmos, né? Sim, Mas sim. obrigado por todo esse carinho, esses elogios aí. Realmente é um prazer estar aqui com você, contando Claro. um pouquinho dessa trajetória da família Previati. Família Previati. Família Previati italiana, né? Um nome forte, né? Um sobrenome forte, cheio de cultura. A Neuza, eu conheço a Neuza há algum tempo já, né? Ela que trabalha numa empresa familiar. Todo mundo sabe que a Denise hoje faz mentoria empresarial comportamental, especializada em empresas familiares, né? Mas antes de nós chegarmos nesse assunto da empresária Neuza, eu gostaria de perguntar quem é a Neuza? A perguntinha que eu faço para todas. Quem é a Neuza Previati? Do que a Neuza gosta? Como que foi a infância? Então, a Neuza é uma pessoa simples, eu acho, assim, não tenho hábitos que não sejam simples. Sou uma filha, uma irmã, uma mãe e uma avó. Sou empresária e toda essa trajetória de Neuza, né, se deve a uma família estruturada, uma família que, né, estruturada, mas que também teve altos e baixos. Sim, sim. Eu digo que eu não troco nada nesta vida por um momento de aconchego junto com a família, né? Sim, Sou sim. apaixonada, eu acho que até essa trajetória de uma empresa familiar é exatamente por isso, estar com aqueles que mais amamos. Sim, sim. E na sequência, você também dar esse amor para outras pessoas. Então, eu gosto também de viajar, né? Não nego, assim, Característica. amo viajar, mas eu gosto daqueles hábitos assim bem caseiros também. Fazer uma comidinha para a família, estar reunido, né? Hoje eu tenho a alegria de ser vó também, né? Que é um tempo que eu amo estar com eles. Sim, sim. Assim, são um dos meus melhores momentos, são. Então a gente busca sucesso, crescimento, mas a gente sabe que o porto seguro, né, é essa base familiar. É a base mesmo. familiar. A Neuza, que é mãe da Vitória, que é uma linda, todo mundo conhece a Vitória, aquele olhão maravilhoso que chama mamãe. Todos têm, né? Todos vocês têm olhos claros. Na família, sim, a maioria Sim, a tem maioria, o olho né? mais claro. Mais claro, mesmo. né? Que é vovó do Henrique, lindo. Olha o nome dele, gente. Henrique Previati Takahashi. É um doutor. É um doutor. Doutor Henrique, E ainda futuramente. ele tem um né? segundo nome japonês, que é Henrique Motoaki Previati Takahashi, Gente. que ele é descendente de oriental e ele gosta, né? Ele gosta adora. de mostrar que ele tem essa genética, Essa genética, né? oriental também. Mas é uma alegria maravilhosa. E agora, recentemente, o Mateuzinho, né? Mateus. Mateus O Mateuzinho eu digo que né, a filha veio de um jeito, o primeiro neto tem um comportamento, o segundo neto tem outro comportamento, e a delícia é isto, cada um com a sua essência, com o seu jeitinho. Sim, né? sim. E eles são minha paixão, minha vida, Eles minha são os alegria. queridos, né? A Neuza também, que é irmã da Inês, que trabalha aqui, né? E eu soube que o nome é Inês Antônia. Inês Antônia. E você, Neuza de Fátima. Neuza Você me Fátima. contou essa, viu? Previati. Né? A gente descobre os nomes das Todas. pessoas. E a Iris Salete. Salete, Fiquei surpresa. nós somos
católicos, né? E todos os católicos davam o nome, né? E o segundo nome, ou o primeiro nome, tinha que ser nome de santos, né? Então, daí por isso o primeiro e o segundo nome sempre tem o nome de um santo junto. Tô olhando aqui a Inês, que é a mãe da Carol, né? Que trabalha aqui também. Isso. E do Eduardo. Isso, né? Eduardo. E a Iris, que é a mãe do Alexandre, né? Que é em memória, né? E do Ângelo. O Ângelo que tá vindo por aqui agora. Ele tá também participando um pouco, né? Dos afazeres da empresa, né? Ele relutou, mas como se diz, é muito forte, muito forte. Essa união aí de irmãs e de sobrinhos e filhos, então ele acaba fazendo algum serviço também dentro da empresa. E como que era a Neuza enquanto criança? A Neuza, a Iris, as irmãs em casa? Como que vocês brincavam lá? A Inês? Eu acho que cada um sempre teve uma personalidade muito definida, né? Eu sempre fui a mais tagarela, mais falante. Por isso você conecta com a Denise. Por que será? Sempre fui a mais falante, mais tagarela. Eu sempre tive uma inquietude muito grande, sabe? Desde pequena eu nunca me contentava com o normal, assim. Eu sempre tinha que estar buscando alguma coisa. Então, participava de teatro, pratiquei todos os esportes. Uau, eu acho que... Olha, essa novidade. Mas não sou boa em nenhum, tá? Mas não estava presente. Mas eu sempre gostei de estar... tinha handebol, basquete, futebol, até de campo, joguei. Então, estou chocada, gente. Então, pratiquei todos os esportes, corrida, e, enfim... Só que nenhuma delas eu me destaquei, né? Fiz teatro quando jovem, participei de ginástica rítmica, mas assim, nunca me destaquei, mas eu gostava de estar entre, né, as pessoas e aprender alguma coisa, né? Então eu sempre fui aquela criança irrequieta. A Inês já era um pouco mais tímida, né? Mais quieta. Mas sempre ela foi aquela filha, aquela irmã mais calorosa, preocupada com todos os irmãos. A irmã mais velha. A irmã mais velha, sempre muito cuidadosa com todos, com uma preocupação bem excessiva. Eu lembro assim da minha mãe também dar muita responsabilidade para ela, porque ela realmente já tinha essa característica. Sim. A Iris sempre foi a filha mais criativa, assim, ela sempre teve, eu acho que não, ela tem esse dom artístico, né? Desde pequena ela fazia roupinha de boneca, ela sempre teve esse lado mais artístico. Então esse lado da moda. Você acredita que vem sempre. Eu digo que ela criava e eu vendia, né? Claro. Sempre. E a Inês, ela administrava, ela era... Mas eu digo, até é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. Busque como que você era na infância, que eu acho que tem muito a ver com a tua profissão do futuro, sabe? Com certeza. Então, sempre que você tem que buscar o que é que eu gostava realmente, o que me fazia perder horas, né? O que era brincadeira que eu mais gostava, o que é que me encantava quando criança. E cada uma de nós já foi ali, né? Desde criança já tinha uma definição, né? De comportamento, de perfil, né? Um perfil de cada uma. E depois de adulto, né, lógico, a gente uniu, né, os talentos, né? Fez essa fusão de irmãs aí. Isso eu sempre falo, Neuza, para os nossos mentorados e todos aqueles que buscam informações sobre a nossa mentoria, né? Nós trabalhamos muito comportamento. Então nós extraímos o talento de cada um para potencializar, para isso dar fluxo da prosperidade, né? E mais uma coincidência, Neuza é filha do meio. Sim. Eu sou filha do meio. E todas as nossas aniversários são filho do meio. Alguma coisa tem que é filho do meio aí, né? Que é a mais fora da caixa. Eu não sei. Assim, eu sempre busquei me entender um pouco, né? Depois de mais madura, a gente vai tentando entender um pouco do comportamento que... Eu sempre fui a irrequieta mesmo, sabe? Eu sempre tive essa inquietude.
não que eu era insatisfeita, mas eu sempre tinha que estar buscando algo. E a minha mãe até falava, meu Deus, essa menina não tem sossego, né? Não tem sossego, não tem sossego. E eu sempre tive essa ânsia, né, das coisas, de buscar mais, de melhorias. E isso veio, né, a calhar profissionalmente também, sim, né? Sim. Eu né, fui em busca, assim, e eu acho que de alguma forma eu também puxei o restante da família, né? E não sei se puxei ou a gente já estava, enfim, eu acho que realmente essa minha inquietude, né? Até tem uma brincadeira entre família quando eu digo, eu tive uma ideia, daí diz que todo mundo se arrepia, porque já sabe que alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que isso que nos torna pessoas que querem melhorar, que querem né, inovar. Né? Eu acho que você está em qualquer... Independente que você esteja dentro da tua casa, ou o trabalho que você faz, você sempre tem que buscar melhorias. Sim, né? Sim, sim. E é isso. Saindo agora da Neuza criança, né? A Neuza cresceu com suas irmãs. E agora, assim, de onde que saiu? Vamos empreender, cada um com o seu talento, aí eles lá costurando, já dando os primeiros sinais ali para a moda. E quando despertou tudo isso, como que foi o início da Expressiva? De onde veio esse nome, Expressiva? Então, há 37 anos atrás, em 1988, viemos parar aqui em Guarapuava, né? Né? Cada uma tinha suas funções, né? Seus trabalhos, mas nesse momento a gente tomou uma decisão de querer fazer algo diferente. E Guarapuava foi porque o meu cunhado, o esposo da Inês, ele tinha feito colégio agrícola e eu não conhecia Guarapuava. Então foi no momento eu sou gaúcha, mas quando a gente veio para cá, eu morava numa cidade chamada Corbélia, uma cidade pequena, próxima a Cascavel. E como eu disse, eu sempre buscando nessa ânsia de querer melhorar, querer prosperar, querer inovar. E essa inquietude, né, estava assim muito aflorada e a gente veio morar aqui em Guarapuava, sem conhecer ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém nessa cidade. Então eu acho que isso foi também importante, né? Sim. Mostrou a força, mostrou a determinação, a garra. E a minha irmã, eu sempre fui muito ligada a elas, né? A minha irmã Iris já era casada, a Inês também, só eu que era solteira na época. Elas também com as suas dificuldades, todas nós com dificuldades, né, financeira. Resolvemos, a Iris, né, com o talento que ela era, uma costureira já de mão cheia, assim, cortava, criava modelos. A Inês, essa questão de administração. E eu, né, que tenho esse lado comercial, Dom né? da fala, né? Comunicativa. A comunicação, e sempre fui apaixonada por moda, desde criança, sabe? Eu trocava qualquer coisa por uma boneca. Na minha época tinha umas bonecas que a gente recortava nas revistas, que você vestia. Eu era apaixonada porque eu ficava trocando. Então, nesse momento, a gente né, uniu os três talentos aí e começamos uma pequena fábrica, né? Com uma maquininha, com os tecidinhos que foi comprado numa pequena loja. E daí elas faziam, confeccionava, eles confeccionava e eu saía vender de porta em porta, de casa em casa. Né? Na época todo mundo me conhece, tem a história Neuza do Fiat 147. Sim, tem essa história. Então pegava o meu carrinho, saía vender, né? De porta em porta. Foi super desafiador. Eu acho que esses desafios também fizeram com que eu fosse, me tornasse uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais determinada. E eu até conto sempre essa história. A gente morava todas as três na mesma casa, né? E como a casa não era muito grande, a sala de costura, onde era mini fábrica, de dia ela era uma fábrica e de noite virava um quarto, porque não tínhamos espaço para todas. Então começou ali a história da Expressiva. O nome,
a gente buscou assim, né, teve uma noite, né, eu e a Iris sentamos assim e a gente queria um nome que significasse aquilo que a gente estava pretendendo, que estava fazendo. E a gente chegou em vários nomes, mas o que realmente impactou foi expressiva, né? A roupa, o estilo da pessoa é a forma que ela se expressa, né? Ela conta, através da vestimenta, ela também conta um pouco do que ela é. Então, a expressiva, ela tem essa essência, né? Entender pessoas, estilo de pessoas, gosto de pessoas, respeitar cada um, né? No seu estilo, na sua forma de ser. Então, o nome veio realmente, casou super bem junto com aquilo que a gente acredita, que a gente faz. E é uma curiosidade, quando eu enquanto cliente, elas vêm e já perguntam o porquê, elas querem extrair, né, a informação, por que você veio buscar essa roupa? Eu vou no evento, eu vou num curso. Denise, elas conhecem, né, como que nós nos vestimos, isso da intimidade. E essa energia da Neuza, assim, de todas as meninas, passam para sua equipe, né? Então, assim, é muito importante essa cultura de organização que tem dentro da empresa hoje, que elas são felizes. Toda empresa, ela tem seus altos e baixos, porque nós trabalhamos com pessoas, com o ser humano, né? Mais cedo você me contava uma história tão acolhedora tua, que refletiu na Vitória, né? Sem vocês terem comunicação ali, mas é a essência de uma passando para a outra. Então, resolver o conflito que vai existir, né? Trabalhamos com pessoas, mas de uma forma mais humanizada, né? Com assim, certeza. O processo e o sucesso vai vir. E nessa casa nova, faz quanto tempo que vocês estão aqui? Então, Chique, gente. Pensa num lugar aconchegante e maravilhoso. Nós estamos na sala VIP hoje. Estou me sentindo honrada. Então, nós sempre tivemos este sonho de ter um espaço, né, um pouco mais organizado. Sim. Né? E em 2022, 4 de novembro de 2022, a gente inaugurou, né, a sede nova, que é esse espaço que a gente está agora. Realmente foi um momento assim de muita emoção, Sim. porque foram anos de trabalho, né, anos de dedicação para chegar, né, a esse espaço. E assim, é o que a gente repete sempre e que vai continuar sendo repetido. A gente mudou o casco, mas continuamos as mesmas pessoas, né? Às vezes as pessoas até têm um pouco de receio, não vou lá por isso, por aquilo. E a expressiva é exatamente aquilo que eu falei, é a forma das pessoas se expressarem, é a forma de nós nos comunicarmos com as pessoas. É assim, eu sempre falo para toda a nossa equipe, quando chega uma pessoa até nosso local de trabalho, buscando algo, ali chegou um ser humano, né? Depois ele se torna um cliente. Então, como que eu tenho que receber, como que eu vou receber ele, a forma que eu vou tratar. Então, tem que ser a forma de amor, né? Lógico, nós não temos o 100%, né? Com certeza, hoje a gente é uma equipe bastante grande, falhamos bastante, mas essa é a cultura da nossa casa, né? A gente hoje tem um espaço super bacana, né? O VM da loja, lógico, hoje ele está dentro daquilo que a gente sonhava, né? Hoje temos uma sala que a gente está hoje, que é uma sala de reuniões, que a gente pode hoje fazer treinamento, poder receber também, né, os amigos para uma ocasião tão especial como esta. Temos a parte da logística, né? Tudo dividido. Então hoje o ambiente ele, né, da expressiva, o espaço da expressiva, ela é um pouco diferente, mas continuamos com a mesma essência. A mesma essência. Né? A mesma essência. Eu tenho muitos clientes que já são desde o início da expressiva, acredite, 37 anos da expressiva. E você lembra, assim, Neuza, o nome? Lembro de nomes, lembro. Muitos deles eu lembro a primeira roupa que eu vendi para eles e eles às vezes não lembram. Olha só, gente.
E é muito gratificante, né? Hoje nós estamos já na terceira geração que vendemos roupa, né? E é maravilhoso. Eu posso te dizer assim que quando você recebe, todos são importantes, mas você vê aquela pessoa que te acompanha há tantos anos, é de uma gratidão, é de um amor, é de uma alegria, sabe? E você a poder acompanhar, eles nos acompanharam, né? E tanto que eu tenho as pessoas lembram a Neuza do Fiat 147, né? Ficou gravado. E que bom! Eu digo assim que eu hoje tenho um pouco mais de bagagem, tenho um pouco mais de conhecimento, né? Mas é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, né? A gente pode crescer, mas você não pode deixar de ser quem você é. As meninas, elas não mudam, passam-se os anos, né? Nós só participamos dos eventos, quando consigo vir, né? A Vitória tá lá, viu? Tá sumida, onde é que você tá? Então é uma coisa tão gostosa, né? Nós gostamos, né? Quando nos ligam, falam, viu? Você tá fazendo falta aqui, nem que seja para comer o bolo que eu fiz, que agora ela tá fazendo até bolo, Vitória. Estou muito surpresa. Mas puxou a mamãe, né? Então, assim, hoje, né, o intuito de trazer neste quadro, Neuza, de mulheres que inspiram, sim. A tua história, ela é uma história de inspiração, porque muitas estão lá naquele status da Neuza lá dos Fiat 147, com o ateliê dentro da sala, tendo que à noite virar o quarto e assim, ouvindo a tua história, ouvindo todo o teu sucesso, né? Com certeza você é uma mulher que inspira. E dentro da nossa empresa, nós trabalhamos também a sucessão, né? E a sucessão, por você, está sendo feita pela nossa querida Vitória, que eu quero chamá-la aqui para o nosso bate-papo, que está ali essa princesa. Essa princesa eu sou fã. Essa aqui. Vamos lá, você pensou que ia ficar de fora. É claro que não. Vitória Previati, com vocês, olha aqui essa princesa, né? Já está aí, já está assumindo também os negócios junto com a família, junto com a Carol, que também é a filha da Iris, né? Da Inês. E tem o Eduardo. E o Eduardo. Também. E o Ângelo também, que é filho da Iris, né? Então, a Vitória é minha filha, a Carol e o Eduardo da Inês, e o Ângelo, que é da Iris. O Ângelo é do... E o Alexandre, que também é nosso anjo, né? Que está hoje em outro plano, mas que eu digo sempre está presente. Com certeza. Também trabalhou aqui e ele era muito especial, história, né? Ele era especial. E assim, a gente diz que até hoje, né? Tantos anos se passaram que ele não está nesse plano, mas ele se faz presente, né? Sempre. E é emocionado aí, as meninas estão emocionadas. Por quê? Porque é uma família unida que vive no amor. É só o amor que faz isso. O amor transcende gerações. E é só isso que cura. Então, eu vejo isso em você. Eu vejo você na Vitória, sabe? Eu vejo vocês. Então, é uma coisa tão bonita que nesses tempos tão conturbados, né? Nós estarmos com a nossa família é muito importante. E dentro de um negócio que é um desafio, né? Trabalhar com a família não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo, a gente volta com a equipe para casa. Então, se você não sabe discernir, aqui é empresa, lá é o bolinho da Neuza, né? As comidinhas, coisinhas que eu adoro. Tem que ter essa separação. E a nossa base... Sempre, desde sempre. Se você perguntar qual que é a nossa base? Família. Com certeza. E amor. Então, o sentido de você ter algo, né? Não adianta você fazer algo tão grandioso se você não tem, né? É aquilo que é o principal. Sim. E nós, assim, a nossa prioridade sempre foi família. Né, estarmos juntos, trabalhando e até as pessoas perguntam assim, são 37 anos de uma sociedade e dá certo? Dá certo, porque o que prevalece sempre é o amor, né? E hoje, né, para eles, a segunda geração trabalhando aqui,
seria difícil se eles também não tivessem o amor com eles, né? Com certeza. Então sempre prevalece o quê? O amor, o cuidado, o respeito. Admiro demais, assim, porque eles tiveram a possibilidade de estudar um pouco mais, de ter um pouco mais de conhecimento, né? Nós foi meio na marreta mesmo, mas a humildade, o respeito que eles têm com as 3 irmãs, as 3 sócias, né? A família, isso é grandioso neles, sabe? Sempre, ninguém chega aqui prevalecendo a ideia, eles realmente têm esse respeito. Então eu acho que estamos no caminho. Com certeza, não tenha dúvida. Vitória, querida, conte para nós, assim, você lembra-se o dia que a mãe falou assim, Vitória, agora você vai acompanhar a mãe, agora você vai lá para a empresa, foi assim ou você começou vindo, porque nasceu, né? Nasceu já no meio de tudo isso. E como que é a Vitória aqui, trabalhando com a mãe, e a Vitória filha da Neuza? Eu acho que não existiu esse dia que ela chegou e falou pra mim, Vitória, agora você vai... Isso foi desde sempre, assim, na verdade. Parece que eu não existo sem a expressiva, faz parte da minha vida. Eu, né, quando estudava, fazia faculdade, quando eu estava na aula, assim, estudar pra mim era tipo uma obrigação mesmo. Assim, não era uma coisa que tinha que responder a chamada. Tinha que estar lá, né? Mas assim, eu comecei tendo alguns clientes aqui na loja, porque eu sempre, desde o ensino médio, eu trabalhei aqui na loja. Né? Na outra loja, no caso. E eu saía da aula e vinha trabalhar, vinha pra loja, né? E vinha ajudar, dobrar roupa, e ficava ali, né? Porque vinha a pé da escola e ficava na loja com a minha mãe ali ajudando e tal. E comecei a ter alguns clientinhos assim, né? Aí me formei no ensino médio, entrei na faculdade. E quando também entrei na faculdade, também eu continuei com alguns clientes. E quando eu estava na aula da faculdade, que eu ficava sabendo que algum cliente que era meu, né, assim, né, era cliente da loja, mas era um cliente que eu tinha feito, eu ficava a pé da vida, porque eu queria estar na loja, não queria estar estudando. Como assim, gente? Eu tô fora? Eu tô perdendo meu cliente. Tô perdendo meu cliente, gente. Eu ficava desesperada, porque eu queria estar aqui, não queria estar na aula. Histórias sendo reveladas, né? Vitória ia responder a chamada. Só. Mas assim, foi o que eu sempre quis fazer, o que eu amo fazer, eu amo estar aqui, eu amo meu trabalho, tá no meu sangue. Com certeza. Assim, a venda corre nas minhas veias. Ferve, né? Ferve. Eu amo esse dia a dia, amo acordar e vir pra Expressiva, sabe? Amo comprar as roupas, assim, me brilha os olhos, assim, de ver as novidades, sabe? Assim, e ver a empolgação das pessoas em ver as novidades. É muito gostoso. E você montar uma roupa, um look ali pra uma pessoa que se sinta bem, sabe? Que a pessoa se sinta bonita, que saia daqui feliz, que encontre o que procura, sabe? Satisfatório. Muito, muito satisfatório, é muito bom. E realmente eu amo o que eu faço, então não existiu esse dia que a minha mãe chegou e falou pra mim, agora você vai pra trabalhar. Você já nasceu pronta. E até eu, né, eu sempre dizia pra ela, você vai fazer o que você quiser, você não é obrigada a trabalhar aqui dentro. Nenhum deles, na verdade, ninguém foi imposto que viesse trabalhar aqui na Expressiva, mas eles, né, todo mundo diz assim, eu não quero a profissão do meu pai, vi que foi, né, desgastante, foi isso, e ao contrário, todos eles quiseram estar aqui dentro. É uma família, quem né? Tá aqui, Uma família italiana. Porque quer estar aqui. É porque quer estar aqui mesmo, Uma sabe? família tradicionalmente italiana, né? O italiano tem isso, né? Meu marido é italiano, eles são todos assim também. E a gente convive todos os dias juntos, a gente almoça junto, né? E olha, pasmem, quase que todos os finais de semana almoçamos todos juntos, né? Só, então é um privilégio mesmo. Com certeza, é um privilégio e é tão engraçado que, né, as pessoas podem pensar, meu Deus, mas não cansam? Estão o tempo todo. Às vezes as pessoas de fora não entendem muito isso, né? Que a gente faz qualquer programa e quer todo mundo junto, né?
Então é engraçado, mas a gente faz tudo isso naturalmente, é aquela coisa gostosa mesmo, né? Eu vejo todos, né, você, as meninas e já os seus sucessores como células, né, de um grande corpo que é expressiva, né? Então isso é maravilhoso. Eu trabalho com empresa, eu fico assim emocionada de ver a história, porque eu conheço as duas. São incríveis assim como as outras, né? A Iris viajando, alguém tem que trabalhar, né? Deixarem alguém tem que trabalhar, né? Então, para nós hoje é uma grande honra você estar participando desse quadro, que é o início de um projeto aí que provavelmente vai perdurar muito, né? Todo mundo falou assim, mas só 4 mulheres que você vai entrevistar? Não, tem que entrevistar mais pessoas, né? A gente quer saber a história dos outros, né? Aí eu falei assim, essas são 4 que foi inspirado. Né? Então, assim, para mim é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada, né, por você nos receber assim, nesse momento tão importante para nós e para vocês. Contar um pouquinho que a Neuza é guarapuavana agora, mas ela atende região, né? Tem gente que vem de fora, clientes de fora, que vem aqui para comprar na Expressiva, para tomar o champanhe, que elas são 2 finéses de pessoas, né? E nós damos, no final da nossa entrevista, nós damos uma flor, né? Isso aí virou já uma regra, né? E essa flor, ela tem que ter conexão com as nossas entrevistadas. Então, hoje, muito obrigado, meu assessor. Sabe que eu tenho assessor agora, muito obrigada. Maravilhoso, seu assessor. Assessor é um querido, maravilhoso. Né? E claro que tinha que ser um buquezinho assim, com muita personalidade e diversidade. Né? Então, são flores do campo, são rosas, são tudo isso daqui. E claro, né? Ela matou a charada, ela falou assim, você pensa rápido? Eu falei assim, não, você que pensa. Quando eu escolhi os botõezinhos, né? Que representa, sim, a sucessão dessa empresa. Porque as meninas já estão florindo e fazem parte de um jardim lindo que está deixando um legado incrível aqui, né, no ramo de atividade de vocês. Então, recebo aqui do nosso programa, com todo amor e carinho, esse buquezinho aqui em nosso nome. Obrigada, Denise, obrigada. Realmente, eu acho que representa, né? Eu acho que as flores têm realmente esse significado, né? Primeiro de amor. Sim. E a flor, ela realmente mostra um pouquinho de cada um de nós. Sim. E foi um privilégio, tá? Sendo entrevistada, contar um pouquinho da nossa história, que inspirem outras mulheres. Sim, eu tenho certeza que tem muitas histórias por aí, cada pessoa tem a sua história. E o que realmente você não pode deixar morrer é teus sonhos, teus projetos. Não é fácil, mas se você realmente deseja, sonha e tem algum projeto dentro de si, não desista nunca. Não desista. Eu quero dizer que esse quadro não poderia ter um nome melhor, Mulheres que Inspiram. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Oh, meu amor. E das meninas, né, da tia Iris, da tia Inês, da avó, né, da nossa avózinha Ilse, tão amada, né? E ela foi a que deu o suporte para tudo, sabe? A minha mãe. Não trabalhava dentro da loja, mas sempre tem os bastidores, né? A estrutura. Então, a nossa mãe foi os bastidores de todos esses anos e continua sendo. E eu quero dizer que se a gente for 1% do que vocês são, a gente já está no lucro. Meu Deus. Gente, porque que coisa vocês incrível. realmente batalharam muito e merecem todo o sucesso do mundo. Enfrentaram todas as dificuldades que, olha, é impressionante cada barreira que essas mulheres enfrentaram e conseguiram vencer, sabe? É incrível a história delas, guerreiras, sabe? Começaram lá, tiveram a visão de um negócio, começaram vendendo comida, a tia Inês fazia comida, cuidava das crianças, a mãe saía vender, a tia Iris fabricava roupa, a mãe saía vender de porta em porta em cidades vizinhas e não tinha preguiça, não tinha dia ruim, ela estava lá todo dia, né? Vendendo colchão magnético, carregando aqueles colchão magnéticos. Ela vende de tudo. Colchão Ela é vendedora, né? Carregou aqueles colchão magnéticos, subia a escada
pesada e lá ia ela vender e nunca teve vergonha, né, do que fez e tem orgulho, muito pelo contrário, né? Tenho certeza que não tem vergonha e sim orgulho. E eu tenho orgulho de você, por essa mulher tão maravilhosa e orgulho da tia Iris e da tia Inês, que vocês não são 3 irmãs, vocês são uma só. Porque uma não existe sem a outra. Vocês são um complemento uma da outra. Acho que por isso que dá tão certo. Porque cada uma é tão boa naquilo que faz, sabe? Cada uma no seu... Na sua parte que faz é tão maravilhosa, sabe? Que eu acho que isso que dá tão certo mesmo. De todo o meu coração, como a gente sempre... eu tenho gratidão por tudo. Eu amo você, amo a nossa família. Ai, gente do céu, emocionada aqui, emocionada. E eu tenho certeza que eu posso falar pelo Alexandre. Posso falar pelo Eduardo, pela Caroline, pelo Ângelo. Tudo isso que eu tô dizendo, tenho certeza que com certeza seriam palavras deles também, que tem muito orgulho de vocês. Obrigada, filha. Obrigada. Nossa, gente. Obrigada. Uma história Obrigada. é para tirar choros. Né? É para essa que são as meninas. Essa é a família, né, Previati, que tem uma geração vindo aí com muito criada no amor. Nada se constrói se nós não temos amor, disciplina, né? Nós temos comunicação assertiva, né? E viver cada um dia assim extraordinário. Então esse quadro foi feito para você também, mulher, se inspirar nessas histórias. Você que está com a tua empresa, que está com seu filho, esse é um exemplo de sucessão feita pelo amor. Muito obrigada e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada, minha querida. Obrigada, Denise, pelo carinho, tá? A minha gatinha. Né? Por essa iniciativa também de inspirar mais mulheres que, né, muitas sejam entrevistadas e que contem histórias incríveis para você, que inspirem mais e mais mulheres, sempre. Muito obrigada, então, o pessoal nos acompanha nas redes sociais, logo aí vai lançar, né, o nosso podcast também em abril com mais histórias. Paz e até mais.